Fala galera do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa, como é bom se refrescar num dia quente, não é? Na aula de hoje você não pode perder, porque hoje eu vou, através do experimento, refrescar a sua memória. Meu nome é Henrique Barbosa e você está no canal 100. Agora o que eu posso dizer? Solta a vinheta aí! E aí, vamos colocar a mão na massa? Na aula de hoje você vai fazer uma prática muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu diria que é a prática mais refrescante da história do nosso canal. O que nós iremos precisar? É fácil, você tem tudo isso aí em casa. Vamos precisar de um copo com um suco qualquer, e 2 canudos, ok? Então acompanhe comigo. O que você vai fazer primeiro? Você vai pegar um dos canudos e vai colocar dentro do seu suco, seja ele qual for, e o outro você vai deixar fora do suco. E essa é a parte que eu mais gosto, tá? É a parte da prática de forma literal, tá? Então vamos lá. Viram o que aconteceu? Não entenderam? Presta atenção aqui, ó. Chega mais pertinho. Olha só o que está acontecendo. Conseguiu perceber? Não? Eu vou explicar para você. Isso aqui é um canudo. Nesse momento, o que tem dentro do canudo? Ar, certo? Ar. A pressão atmosférica ela é de aproximadamente 1 atm. Então, nesse momento, a pressão aqui dentro é de 1 atm. No momento que eu faço isso aqui, ocorre uma diminuição na pressão dentro do canudo. Mas por que o líquido sobe? Ele está sendo empurrado ou sugado? Como é que eu posso responder isso para você? Me acompanha na lousa. Como vocês viram, eu estava com 2 canudos, tá? Então acompanha comigo. Eu vou chamar de canudo 1, o canudo que estava na minha boca, e vou chamar de canudo 2, o canudo que eu deixei fora do copo, tá? Então um canudo estava na minha boca e dentro do copo, o outro canudo estava na minha boca e fora do copo. Vamos entender o que aconteceu com o líquido na hora que eu coloquei na boca e comecei a sugar ou empurrar. O que aconteceu? Vamos entender agora. Eu vou colocar assim, ó, início e fim, tá? Antes de sugar o líquido, vou empurrar, e depois, ok? Aqui é a pressão no lado de fora do canudo. A pressão atmosférica, eu vou chamar de pressão ATM. E aqui é a pressão dentro do canudo. No início, antes de eu fazer qualquer coisa, a pressão atmosférica e a pressão do canudo, elas eram exatamente iguais. Por quê? Porque eu não havia feito nada ainda. Porém, quando eu comecei a sugar, o que foi que aconteceu? Aquele monte de partícula de oxigênio, gás carbônico que estava dentro do canudo, que estavam exercendo uma determinada pressão ali, eu comecei a retirar lá de dentro. Então o que eu fiz? Eu retirei a pressão dentro do canudo. No momento que eu retirei a pressão dentro do canudo, eu passei a ter apenas a pressão atmosférica, a pressão externa. Então, o que aconteceu? Chegou um momento em que a pressão de fora era maior do que a pressão dentro do canudo. Se a pressão de fora era maior, o que foi que aconteceu com o líquido? O líquido começou a ser empurrado para dentro do canudo. Então, quando eu digo que eu estava sugando o líquido do copo, é uma expressão que não estaria muito correta. Na verdade, esse líquido está sendo empurrado pela pressão atmosférica. Então, no momento inicial, a pressão atmosférica dentro do canudo era igual. Quando eu comecei a sugar o gás presente dentro do canudo, a pressão atmosférica começou a empurrar o líquido em direção à minha boca.
Então, no momento que essa pressão atmosférica se tornou maior do que a pressão dentro do canudo pela minha ação, o líquido foi empurrado. Isso eu falo para vocês em relação ao canudo que estava dentro do copo. Mas e o canudo que estava fora do copo? Como é que eu posso entender esse fenômeno de pressão atmosférica, pressão dentro do canudo? Acompanha comigo. Canudo 2. Foi o canudo que ficou fora do copo. No início, antes de fazer qualquer coisa, quanto é que era a pressão atmosférica e a pressão dentro do canudo 2? Iguais, tá? Então a pressão dentro do canudo e fora eram as mesmas, aproximadamente 1 atm. No momento que eu coloquei esse canudo na boca e fora do copo e comecei a sugar, o que é que começou a acontecer? O gás, o ar que estava aqui dentro começou a vir para a minha boca, mais ar da atmosfera começou a voltar para dentro do canudo e esse processo continuou. Aí eu pergunto para você, eu consegui diminuir a pressão aqui dentro do canudo? Sim ou não? Não, não consegui. Sempre que eu puxava o gás que estava aqui dentro, ele era renovado pelo gás atmosférico, pela pressão atmosférica. Então eu posso dizer que no início a pressão atmosférica, ou seja, a pressão externa, era exatamente igual à pressão dentro do canudo. E depois que eu comecei a sugar o ar que estava dentro do canudo, a pressão atmosférica também se manteve constante, se manteve igual à pressão dentro do canudo. Então nada se alterou. Então, através desse experimento, que é justamente o da questão 103 da prova amarela do Enem 2018, eu consigo entender que quando eu estou com um canudo dentro de um recipiente, se eu estou pensando que eu estou empurrando o líquido ou sugando o líquido, eu estou errado em pensar dessa forma. Na verdade, o líquido está sendo empurrado pela pressão atmosférica. A única ação que eu estou fazendo é retirando a pressão relacionada ao gás que está na coluna do canudo. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Depois vai lá nessa questão, confere a alternativa correta, tá? Que está falando sobre essa pressão do líquido, em que o líquido está sendo empurrado e não puxado. Beleza, galera? Valeu, espero que tenham gostado. Só mais um recadinho, não esquece, se inscreve lá no nosso canal, deixa lá teus comentários e indica para todo mundo, beleza? Então, valeu, galera do mal. E antes de qualquer coisa, eu vou terminar me refrescando. Não, dessa maneira não. Já que a gente falou sobre pressão, vamos terminar assim, ó.